Lição de número 5. A eutanásia no contexto filosófico. Quem é o homem natural? O homem natural, que a Bíblia fala, tem o homem espiritual e o homem natural. O homem natural é aquele que é incapaz de discernir as coisas espirituais. Tudo ele examina à luz do utilitarismo perversamente racional. Isso é, se não tiver lógica para ele, não serve. Por isso, boa parte dos filósofos realça a qualidade de vida em detrimento à sua santidade, e eles acham que só vale a pena viver se desta existência pudermos extrair todos os prazeres e benefícios. Entretanto, há alguns pensadores que, nadando contra a corrente, defendem a vida humana desde a concepção à morte natural. Dentre estes, destacamos Immanuel Kant. Mas primeiro veremos o posicionamento de alguns filósofos que abertamente defenderam a eutanásia na vida como política pública, como Sócrates. Na República de Platão, emite Sócrates, que viveu 469 a 399 a.C., um parecer bastante inequívoco acerca da eutanásia. Respondendo a Glauco, um dos seus interlocutores, o filósofo grego mostra como se deve construir uma sociedade perfeita, sem doentes e malfeitores, e a estes, segundo suas palavras, a morte é o melhor destino. Por consequência, estabelecerás em nossa cidade médicos e juízes, tais como descrevemos, para tratarem os cidadãos, que são bem constituídos de corpo e alma. Quanto aos outros, deixaremos morrer os que têm o corpo enfermiço, os que têm a alma perversa por natureza e incorrigível serão condenados à morte. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós também acabamos desejando a morte de bandidos, de ladrões. Na verdade, nós deveríamos, como cristãos, desejar o arrependimento deles. Foi para isso que Jesus veio. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele não veio para condenar. Então, no mundo de Sócrates, só os fortes, saudáveis e úteis têm lugar. Os débeis, os enfermos crônicos e os inativos haverão de receber o mesmo tratamento destinado aos criminosos. Nessa sociedade, os médicos não têm como função curar. A sua tarefa é selecionar. Selecionar quem pode viver e quem pode morrer. Gasguei comigo mesmo. Você lembra dessa frase? Quem falou? Bom, na verdade, então, o médico era levado a não curar, mas selecionar quem podia ou não, ou quem podia viver ou não, ok? Então, na verdade, eles apartam os fracos dos fortes e em seguida matam. Sem dúvida, os nazistas beberam sofregamente da fonte de Platão, porque eles fizeram exatamente isso. Mais adiante, Sócrates, em seu cruel utilitarismo, fala sobre Esculápio, o deus grego da medicina. Me ajudem, por favor, e leiam esse texto.
texto aqui, Sócrates. Foi para os homens que têm pela natureza e o regime que segue uma boa constituição, mas sofrem de uma doença localizada, que Esculápio inventou a medicina. Libertou-os das doenças mediante remédios e indicações, ordenando-lhes ao mesmo tempo que não mudassem em nada o seu regime habitual, a fim de não prejudicarem os negócios da cidade. Quanto aos indivíduos inteiramente minados pela doença, não tentou prolongar-lhes a miserável vida por meio de um lento tratamento de infusões e purgas, e pô-los em condições de engendrar filhos destinados, provavelmente a parecer-se com eles. Não pensou que fosse necessário tratar um homem incapaz de viver no círculo de deveres que lhe é fixado, porque daí não é vantajoso nem para o doente, nem para a cidade. Então, para esse celebrado pensador grego, a medicina, para ele, não se destina aos enfermos, mas aos que gozam de perfeita saúde. Outra coisa, porém, declarou o Senhor Jesus, né? O que ele disse em Mateus 9:12? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E comovido pela morte de um amigo, né? Lembra? O mestre divino afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí vem Sêneca, advogado e escritor romano. Sêneca viveu de 4 a.C. até 65 depois, expressando o seu estoicismo diante da própria morte, escreveu: assim como escolho o navio no qual viajarei, ou qual casa a qual habitarei, assim escolherei a morte pela qual deixarei a vida, porque sofrerei as dores da doença, a crueldade da tirania, quando posso emancipar-me de todos os tormentos da vida e lançar fora as cadeias. Então, na verdade, vocês veem que esses pensadores, eles, na verdade, achavam que a morte, mesmo que eles a provocassem, seria um escape do sofrimento. É assim que o suicida pensa. Vai escapar desse momento, vou fugir desse momento de sofrimento. E aí ele tira a sua própria vida, sendo que a Bíblia assim condena. Só Deus pode tirar e dar a vida, ok? Bom, mas as coisas não seriam como ele imaginava. O imperador Nero, né? Ele, que era um ex-discípulo dele, discípulo de Sêneca, acusou ele de traição e ele induziu a suicidar-se. E de início o filósofo optou pela sangria. A morte, porém, parecia-lhe arredia. Aí, em seguida, recorreu a cicuta, um veneno, né? Só que o veneno que matou Sócrates foi ineficaz com Sêneca, e que o que para o grego foi o fim, para o romano apenas o início de uma angústia que parecia não ter fim. Finalmente encerrou-se numa sauna, onde deixou-se sufocar até a morte. Aí vem o Francis Bacon, o pensador inglês. Ele viveu em 1561 a 1626, foi quem primeiro usou o termo eutanásia, embora já defendida, mas não tinha ainda essa nomenclatura. Em sua obra Historia Vitae et Mortis, ele a indica como o tratamento adequado às doenças incuráveis. Desde então, o vocábulo vem sendo exaustivamente usado, adquirindo sinônimos interessantes e criativos. Entre os seus epítetos está o quê? Morte misericordiosa ou morte serena, né?
Na época, o filósofo talvez não imaginasse que o seu nome estaria ligado para sempre a uma modalidade de homicídio que em nossos dias já é política pública em alguns países. Para descrever a eutanásia, Bacon não poupou eufemismo. Segundo ele, a boa morte, para assim ser considerada, deve ser fácil, indolor e feliz, tendo supervisão de um médico competente. O médico, segundo ele, deve acalmar os sofrimentos e as dores, não somente quando este traz a cura, mas também quando serve de meio para uma morte doce e tranquila. Então, aí vem Thomas More, em sua Utopia. Thomas More, que viveu de 1478 a 1535, desenha uma sociedade perfeita, onde todos são absolutamente felizes e ali inexistem doenças, deformidades ou idosos entrevados. Viu? A paisagem da sua ilha é pontilhada por gente forte, saudável e longeva. Quanto aos enfermos, não constitui esses qualquer problema, eles são aconselhados a decidirem pela morte boa e misericordiosa, conforme sugere o filósofo inglês. Aqui tem a descrição que ele fala, né, sobre os enfermos são cuidadosamente tratados e nada do que pode ser feito para curá-los é negligenciado, sejam remédios ou alimentos. Fez de tudo para mitigar o sofrimento daqueles que sofrem doenças incuráveis e aqueles que os visitam, fazem tudo para consolá-los. Entretanto, no caso de doença ser não apenas incurável, mas também que provoque sofrimento atroz e contínuo, os sacerdotes e autoridades públicas exortam o enfermo a não prolongar mais a sua agonia e lembram ao enfermo de que agora ele está incapacitado para a vida, tornando-se um fardo para os outros e para si mesmo, né, para si próprio, que na realidade está apenas sobrevivendo à própria morte. Diz ele que não deveria permitir que a doença continuasse a fazê-lo sofrer por mais tempo, que transformasse na vida numa simples tortura e o mundo numa mera prisão. Não deveria ele hesitar em libertar-se e deixar que os outros libertassem dessa vida arruinada. Então seria um gesto sábio. Quer dizer, o argumento desses filósofos, eles são convincentes, racionais, mas são imorais, porque eles geram um desejo que Deus não colocou no homem. Deus colocou o homem para a vida, e é Deus que tem esse controle de vida e morte. E quando esses filósofos, com toda essa retórica, eles envolvem as pessoas nesses argumentos, muitos acreditam e acham que é correto, que é bonito e que é certo, e aí acabam tendo clientes que aceitam isso e querem isso para si. Porque uma das coisas que mais angustia o ser humano é o sofrimento, é a dor, a doença, não é verdade? E a própria velhice. Agora, aqueles que confiam no Senhor, eles têm essa bendita esperança da glória. Então, a Bíblia é bem clara quando diz: o que é a vida do homem? É como se fosse uma nuvem, passa. Mas aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, ele disse, né, passa da morte para a vida. Que a morte para Deus não é a passagem desse corpo, a morte para Deus é a separação dele. Por isso que eu falei no começo, a Bíblia fala da segunda morte, que é exatamente a primeira morte, é que todos os homens passam por isso, todas as pessoas no mundo passam por isso. A primeira morte, que é assim que toma a idade da razão, que sabe decidir entre o bem e o mal, a gente peca, escolhe o mal, e aí pecou, morreu, separou-se de Deus. Ao
levado ao Evangelho, convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, ele precisa reconhece que precisa de um Salvador, de alguém que consiga tirar essa culpa. Aí ele vai a Jesus, que morreu na cruz, e ele aceita Jesus como Salvador. A sua culpa é tirada e a certeza da vida eterna é no seu coração. E daí por diante ele passa então a viver uma vida eterna. Por quê? Porque passou da morte para a vida. É isso que a Bíblia diz. Porque a primeira morte aconteceu, mas ele teve tempo, porque estava em vida. Morreu, acabou a esperança. A decisão tem que ser tomada em vida. Não adianta orar pelos mortos, pelas almas deles. Não existe purgatório. Não existe um lugar que a alma fica esperando para alguém interceder. Então, quando isso acontece, nós que vivemos nesse corpo, queremos viver sim bem, queremos viver saudáveis. Isso é uma lógica humana. Mas isso não significa que a gente tem que amar essa vida a ponto de amar tanto essa vida que esquecer da eterna e procurar viver dos prazeres da vida, renunciando à vida eterna e agitando-se no pecado e morrendo para Deus. Aí vem a segunda morte. Essa é a última, é a separação eterna de Deus. É a segunda morte. Depois que Apocalipse 20 ele fala: bem-aventurados e santos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. E sobre esses não tem poder a segunda morte. São esses que vão ressuscitar quando Jesus voltar. E também aqueles que irão ressuscitar depois da grande tribulação. Que a primeira ressurreição tem 3 fases. Começou com Jesus, que ele ressuscitou e já teve o corpo glorificado. Depois, no arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitam, nós os vivos somos transformados, encontramos com Jesus nas nuvens, estaremos para sempre com Ele. E a terceira é quando diz que aqueles que não negaram o nome do Senhor, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não marcaram suas mãos nem a testa com o número da besta, eles vão ressuscitar e reinar com Cristo 1000 anos. E ele diz: esta é a primeira ressurreição. Ok? A segunda é só depois do milênio. Aqueles que morreram sem Cristo estarão aguardando essa outra ressurreição para serem julgados no tribunal de Cristo, ou o tribunal do trono branco, onde Cristo não é mais o Salvador, mas agora ele virá como juiz e julgará todas as nações. Ok? E nós estaremos também. E Paulo diz: não sabem vocês que vocês vão julgar até os anjos? Quando ele repreendeu a igreja de Corinto, os crentes que levavam os irmãos na justiça comum, ele dizia: não há entre vocês ninguém hábil para julgar essas causas entre vocês, precisa levar para a justiça do ímpio. Né? Interessante que lá na cidade onde a gente morava, ali no Brasil, em São José dos Campos, 2 pastores foram ao juízo, um brigando com o outro, disputando alguma coisa, e o juiz falou para ele: mas a Bíblia de vocês não diz que vocês não devem vir para mim, que eu sou ímpio? Por que vocês vieram aqui? Que vergonha, né? Ainda mais para líderes. Bom, além disso, estaria seguindo os conselhos de sacerdotes, que são os intérpretes da vontade de Deus e que asseguram que esse seria um gesto santo e piedoso. Então, os que se deixam persuadir põem fim aos seus dias, jejuando voluntariamente até a morte, ou então tomando uma porção que os faz adormecer sem sofrimento, até que morram sem perceberem. Todavia, essa solução jamais é imposta sem o consentimento do enfermo, e quando este decide o contrário, os cuidados a ele dispensados não diminuem, e nas circunstâncias em que a morte é recomendada pelas autoridades públicas, considera-se a eutanásia um gesto honrado. O suicídio, no entanto, é considerado indigno da terra ou do fogo, e o corpo daquele que se mata sem a aprovação dos sacerdotes ou do Senado é ignominiosamente lançado no pântano mais próximo. Quer dizer, essa é a ideia de Thomas More, não é a ideia bíblica, ok? Nem dos cristãos. Embora ele fosse adepto da eutanásia,
ele é contado hoje entre os santos da Igreja Católica. Não parece um contrassenso isso? Pois a Santa Sé sempre defendeu a santidade da vida humana, e aqui ele defende a voluntariedade da eutanásia, né? E Immanuel Kant, esse é o fundamento da sua fundamentação da metafísica dos costumes. Ele aconselha: há, portanto, apenas um imperativo categórico, e este é: age somente se tu puderes desejar que tua ação seja convertida em lei universal. Essa regra áurea, entretanto, não veio de Kant. Ela foi proferida pelo Senhor Jesus. No sermão da montanha, ordenou o mestre. O que ele disse aí? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, se esse preceito aqui fosse observado, não estaríamos hoje discutindo a legalização da eutanásia, pois todos saberíamos que a boa morte não passa de um homicídio duplamente qualificado. Além da clara intenção de matar, tal intenção vem recoberta por uma hábil argumentação filosófica e humanitária. Nunca se matou com tanto fingimento e hipocrisia como nos dias de hoje. Embora não cite explicitamente a eutanásia, o filósofo prussiano deixa bem clara a sua posição contra a santidade da vida humana. Conservar cada qual a sua vida é um dever, e além disso, uma coisa para a qual toda a gente tem inclinação imediata. E mais adiante, acrescenta esse admirável pensador: quando as contrariedades e o desgosto sem esperança roubaram totalmente o gosto de viver, quando o infeliz, com sua fortaleza de alma, mais enfadado do que desalentado ou abatido, deseja a morte e conserva, contudo, a vida sem a amar, não por inclinação ou medo, mas por dever, então a sua máxima tem um conteúdo moral. Isso é reconhecer que ele não tem direito à sua própria vida, de parar ou continuar, é Deus que determina. Descrevendo o dilema de um paciente em estado crítico, argumenta Kant: uma pessoa, por uma série de desgraças, chegou ao desespero e sente tédio da vida, mas está ainda bastante em posse da razão para poder perguntar a si mesma se não será talvez contrário ao dever para consigo mesma atentar contra a própria vida, e procura agora saber se a máxima da sua ação se poderia tornar em lei universal da natureza. A sua máxima, porém, é a seguinte: por amor de mim mesmo, admito como princípio que, se a vida prolongando-se me ameaça mais com desgraças do que me promete alegria, devo encurtá-la. Mas pergunta-se agora se esse princípio de amor de si mesmo se pode tornar uma lei universal da natureza. Vê-se então um breve que uma natureza cuja lei fosse destruir a vida em virtude do mesmo sentimento, cujo objetivo é suscitar a sua conservação, se contradiria a si mesma e, portanto, não existiria como natureza. Por conseguinte, aquela máxima não poderia de forma alguma dar-se como lei universal da natureza e, portanto, é a absoluta contrária ao princípio supremo de todo o dever. Quer dizer, não deve, se trocou em miúdos tudo isso aqui, que é bem filosófico, né? É que nós, embora podemos até desejar nos livrar do sofrimento saindo dessa vida, nós não temos o direito de
fazer com que isso aconteça por nossa própria vontade. É deixar sempre que Deus decida qual é o tempo de vida que Ele nos dará aqui nesse mundo. Então, embora ele não fosse um cristão confesso, eu professo também, Immanuel Kant sempre procurou realçar a sublimidade da Bíblia Sagrada. Ele sabia que os seus princípios, por serem divinos, eram universais e contemporâneos em todas as épocas. Isso é, a Bíblia, ela nunca está desatualizada, como alguns líderes no Brasil agora estão tentando atualizar a Bíblia, atualizar os escritos. Desde essa época, já esses pensadores, já que eram pensadores corretos, filósofos, ele tinha a ideia de que a Bíblia realmente ela é contemporânea em qualquer época. Ela nunca está desatualizada, se encaixa em qualquer cultura, em qualquer época. Ok? Porque, na verdade, foi Deus que nos entregou essa carta de amor, a qual nós temos nas nossas mãos hoje para nós lermos. E toda a Bíblia é direcionada a atrair o homem de volta para Deus. Essa é tudo que a Bíblia encerra. Deus atraindo o homem para Ele. Criou o homem lá no jardim separou-se de Deus. Deus então, vendo que o homem tornou-se seu inimigo e não tinha nem como vir até Deus e se reconciliar, Deus mandou ao homem a reconciliação. Ele mesmo veio através de seu filho e aí ele reconciliou o homem com Deus. Que maravilha, que bonito essa forma da gente explicar a palavra de Deus, a carta de amor de Deus a todo humano, a toda pessoa do mundo, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer nação. Deus chama o homem de volta para Ele. E Ele preparou todos os recursos necessários para o homem ter condição de voltar-se para Ele. E por isso nós vemos que Deus fala de uma forma maravilhosa, não? No mundo de Sócrates, só os fortes, saudáveis e úteis têm lugar. Portanto, os débeis, enfermos crônicos e os inativos devem receber tratamento médico para se tornarem bem saudáveis. É verdade? É errado. Ele achava que deviam ser. Agora, no pensamento de Sócrates, os médicos não têm como função curar. A sua tarefa é selecionar, apartar os fracos dos fortes e matá-los. Segundo o autor desse livro, Cadoleu de Andrade, nunca se matou com tanto fingimento e hipocrisia como no dia de hoje. O termo eutanásia foi empregado pela primeira vez por Francis Bacon, que indicou como tratamento adequado às doenças incuráveis. Acusado de traição induzido por Nero a suicidar-se, Sêneca comprovou estar certo em querer escolher a própria morte de modo a evitar o sofrimento. Foi isso? Está errado, porque ele sofreu muito. Como ele pensou, e por não falar também da outra, da Cleópatra também, que aconteceu a mesma coisa com ela. Embora não fosse cristão, professa Immanuel Kant procurava realçar a sublimidade da Bíblia Sagrada e pronunciava-se contra a eutanásia. Ok, vamos lá. A eutanásia no contexto jurídico, nós temos bastante tempo, fica tranquilo, viu? Agora vamos terminar aqui. Mas vocês podem ver que esse texto 6 aqui, ele é judiado, serve como uma aula toda. Vamos ver no contexto jurídico a eutanásia. Bom, nesse estudo da ética cristã, nós devemos considerar seriamente essa premissa. Nem tudo que é legal é moral. Haja vista as leis promulgadas por Stalin e Hitler, apesar de espelharem o ordenamento jurídico da União Soviética e da Alemanha, violavam os direitos humanos mais elementares, escarnecendo o próprio Criador. Nesse tópico, vamos mostrar
a eutanásia no contexto jurídico. Nós vamos verificar que cada dia que passa, o legislador faz-se mais leniente e permissivo com relação à sacralidade da vida. Por essa razão, a Igreja de Cristo tem o dever, como comunidade ética por excelência, agir como sal da terra e luz do mundo, denunciando as iniciativas que atentam contra a pessoa humana, quer em seu início, quer em seu término. Tem uma declaração das Nações Unidas de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, reuniu-se a fim de proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E em seu artigo 3º, o documento reafirma o compromisso do órgão internacional com a vida humana. Ele diz, nesse texto, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. E no artigo 5º, a importância da pessoa humana é destacada de maneira bastante clara. Ele diz, toda pessoa tem o direito de ser reconhecida em todos os lugares como pessoas perante a lei. Tivesse, como o pastor aqui, Cláudio Honor, está dizendo, condições de levar uma emenda a esse artigo 5º, ele colocaria dessa forma: toda pessoa tem o direito de ser reconhecida em todos os lugares e ocasiões como pessoa perante a lei. Aí ele dizia, seja na concepção, seja nos momentos que lhe precedem a morte, ela tem de ser dignamente considerada, pois o seu direito à vida e ao próprio ser é sagrado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem sendo agora, depois de 1948, nessas últimas décadas, vem se trabalhando contra esses direitos. E ela está sendo desrespeitada pela própria ONU. Se por um lado protesta contra os genocídios na África, na Ásia e até mesmo na Europa, ela cala-se concernente ao aborto e à eutanásia. Ela está deixando essas leis correrem livremente nos países. Essencialmente, porém, nenhuma diferença há entre esses delitos. O aborto e a eutanásia são tão hediondos quanto o extermínio étnico. Agora tem uma declaração de Genebra, aprovada pela Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em 1948. A Declaração de Genebra, em sua primeira redação, deixava bem patente o seu compromisso com a vida. Olha o que eles dizem: manterei o mais alto respeito pela vida humana desde a sua concepção, mesmo sob ameaça, não usarei meu conhecimento médico em princípios contrários às leis da natureza. Isso é o juramento que um médico deve fazer na sua formatura. Mas depois de 5 mudanças, o artigo citado ficou bem mais palatável ao pós-modernismo, que é adaptando, então atualizando, né? Querem atualizar até a Bíblia, imagina essas leis. Ele diz, eu não usarei meu conhecimento médico para violar os direitos humanos e as liberdades civis mesmo sob ameaça. Então, dessa forma, ele deixa vácuo, deixa as brechas, né? Porque os advogados normalmente trabalham para defender os seus clientes nas brechas da lei. Então, o advogado pode tirar um bandido da cadeia com brechas da lei, né? Então, na verdade, a mesma forma, elas deixaram aqui, imputaram esse artigo exatamente para deixar brechas, para se ver o que está acontecendo, é condenado pela lei, mas passando pano. Dá uma reinterpretação na lei para adaptar aos momentos pós-modernos. Afinal, os organismos internacionais, incluindo a própria ONU,
não veem os crimes como violação dos direitos humanos. Aliás, para muita gente, o embrião, né, está longe de ser uma pessoa. E quanto ao idoso e ao doente terminal, já não desfrutam dessa condição há muito tempo. E tem também o Pacto de São José, né? Aqui fala José, mas em espanhol, né? É José, né? Firmado no dia 22 de novembro de 69, ratificado pelo Brasil em 25 de dezembro de 1992, 25 de setembro de 92, o Pacto de São José celebra o compromisso dos países americanos quanto à observância dos direitos humanos. Em seu artigo 4º documento, expõe a sua adesão à defesa da vida. E ele diz o quê? Toda pessoa tem direito ao respeito à sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, apesar de o Brasil ser signatário desse documento, alguns governantes, eles empreendem manobras sutis, ousadas, visando lacear as leis que ainda respaldam a santidade da vida. E assim os pequeninos, os idosos e os doentes crônicos estão se vendo à mercê de uma agenda cuja pauta ignora por completo a dignidade do ser humano. Na Europa, por exemplo, quanto mais a Europa se afasta do cristianismo, mais permissiva se torna quanto à bioética. Há 2 séculos, a situação era bem diferente. O Código Penal Austríaco de 1794, ele, por exemplo, não fazia distinção entre a eutanásia e o homicídio culposo. Os dois eram culpados e tinham a mesma pena. Hoje, porém, se a Inglaterra ainda penaliza a prática da boa morte, a Holanda faz desta uma eficiente política pública. Aliás, a legislação da Suíça é também bastante laxa nesse sentido. Não são poucos os ingleses que viajam a Berna a fim de requerer os serviços de clínicas dignitas, especializada em suicídio assistido. Tem pessoas que saem do seu país e vão procurar essas clínicas para poder tirar a própria vida. Então a legislação de Portugal também é bastante frouxa. Segundo o Código Penal português, quando o médico, a pedido do seu paciente, ajuda-o a morrer, ele se torna passível de uma pena entre 6 meses a 3 anos de reclusão. Se a iniciativa parte do médico, a penalidade vai de 1 a 5 anos. E o que prevê o artigo 133 e 134 do referido Código português, mas na realidade quase ninguém é penalizado, pois as infrações médicas são muito bem sepultadas, isso é, eles fazem de conta que não houve, ok? E muito bem justificadas legalmente. E 3 são os fatores que levam os governos europeus a se mostrarem intolerantes com a eutanásia: a crise econômica, o envelhecimento da população e a repaganização do continente, isso é, voltando o tempo do paganismo, o cristianismo perdendo a força por causa das igrejas protestantes ali deixarem os seus princípios. Se o país é cristão e deixa-se governar pelas leis divinas, as crises são encaradas com otimismo e profundo senso humanitário. Mas se rejeita a palavra de Deus, o pessimismo se espalha, induzindo governos e governados a agirem de forma utilitarista e desumana,
foi o que aconteceu na Alemanha de Hitler. A repaganização da Europa instigou as pessoas a encarar a vida com desprezo e leviandade. Crimes que antes chocavam a opinião pública são vistos com indiferença. O afastamento da fé cristã coisificou a vida e precificou a morte. Isso é, a vida tornou-se uma coisa, é até mesmo moeda de troca. E quanto à morte agora é preciosa, porque muitas vezes a morte está rendendo muito dinheiro, como aconteceu no caso dessa última praga que nós estamos vivendo até agora, Covid, que se um morto morresse por causa da Covid, o hospital ganhava uma certa quantia, se fosse por outra doença não. Então todas as mortes do Brasil acabavam sendo lá, podiam morrer de câncer, de isso, atropelamento, mas também tinha Covid. Então aí parece que era 19 mil ou 20 mil reais que o governo tinha que pagar. E por isso a vida ficou com valor. Ok? Aí então, na verdade, se rejeita a palavra de Deus, esse pessimismo se espalha, acaba ficando uma coisa de se vender a vida em troca de coisas que para eles são mais valiosas. Então, na verdade, crimes que antes chocavam a opinião pública são vistos agora com indiferença. O afastamento da fé cristã, então, coisificou a vida e precificou a morte, e pagamos um médico não para curar-nos ou amenizar o sofrimento, mas para encurtar-nos a vida. Assemelhamos-nos aos condenados da Idade Média, que no momento da execução entregavam uma moeda ao algoz. Este é o admirável mundo novo, que a pós-modernidade ergueu sobre os escombros da civilização cristã. E na América Latina, a agenda de alguns governantes latino-americanos é bastante bizarra. Incapazes de promover a qualidade de vida de seus cidadãos, porque são corruptos, são ladrões, eles propõem a eutanásia e o aborto como solução para todos os problemas sociais. Alegam que não há dinheiro para equipar as maternidades, mas realocam verbas para transformarem abortários. E, recusando-se a construir hospitais e asilos decentes, propõem o fim dos enfermos crônicos e idosos. Acham eles que assim salvarão seus ineficientes sistemas previdenciários. E a única coisa que esses estadistas sabem e oferecem a todos é a boa e misericordiosa morte. Vergonhosamente, a América Latina tenta compensar o seu atraso social e econômico com legislações avançadas e vanguardistas. O Uruguai foi uma das primeiras nações a legislar sobre a eutanásia. Em 1934, 29 de junho de 1934, o governo promulgou a Lei 9.414, facultando um perdão judicial ao médico que, movido por razões humanitárias, facilitar a morte de um paciente. Não sei como o legislador consegue harmonizar tantas contradições num só artigo em nosso continente, porém, tudo é possível. Leis semelhantes são observadas na Costa Rica, Bolívia, Colômbia e Peru. Os Estados Unidos, em 29 de maio de 2013, Vermont tornou-se, depois de Washington e Oregon, o terceiro estado americano a legalizar a eutanásia. E na ocasião declarou o governador Peter Shumlin, o cidadão de Vermont,
que estiverem enfrentando uma doença terminal no fim de sua vida tenham agora o controle dos seus próprios destinos. Isso significa que, doravante, pacientes terminais com uma expectativa de vida inferior a 6 meses poderão requerer dos seus médicos a prescrição de uma dose letal de drogas. Isso compara-se a um suicídio, não é verdade? E Vermont é conhecido por sua liberalidade e avanços sociais, né? Aliás, em 2009, legalizou o casamento gay, abrindo caminho para que outros estados fizessem o mesmo. E com a legalização da eutanásia surge um problema ético. O que acontecerá ao médico que, impedido por suas convicções pessoais, recusar-se a assistir ao suicídio de seu paciente? Será constrangido a fazê-lo? Ou a justiça de Vermont, famosa por sua tolerância, vai respeitar o posicionamento ideológico? A pergunta se faz também pertinente porque as esquerdas são ditatoriais e repugnam o diálogo com posições contrárias. Quer dizer, a esquerda ela fala muito de democracia, usa muito essa palavra, mas a democracia deles é somente para aqueles que concordam com eles. Os contraditórios já são fascistas, são nazistas e eles querem eliminar. Então, essa é a democracia. Apesar de a eutanásia já ser legal em Washington, Oregon e Vermont, a Suprema Corte dos Estados Unidos ainda não a legalizou nacionalmente. Então, os liberais, entretanto, sublimando a qualidade de vida em detrimento à sua santidade, vêm estendendo suas fronteiras até mesmo em estados conservadores. Cabe agora a diversas igrejas cristãs fazer ecoar a sua voz profética e mostrar a contemporaneidade da ética evangélica. É isso que está se tentando fazer no Brasil. A Constituição do Brasil, ela garante o direito à vida a todos os brasileiros e estrangeiros aqui residentes e deixa implícita a sua contrariedade à eutanásia. Em seu artigo 5º declara: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade. O Código Penal brasileiro, por seu turno, coloca-se na ilicitude ao condenar o suicídio assistido, promulgado em 7 de dezembro de 1940, o Código Penal brasileiro assim dispõe sobre o assunto, no artigo 122, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, a pena de reclusão de 2 a 6 anos, e o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave. Uma pessoa que tenta suicidar-se e ela não morre, mas fica com lesões, ela pode ser também condenada. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico e se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade da resistência. Então, quanto à promulgação atual do Código Penal brasileiro, as discussões acerca da eutanásia eram ainda bem vagas em nosso país. Hoje, porém, com a popularização da internet, e o tema deixa de ser exclusividade da academia e já é debatido nas escolas, igrejas e até bares e botequins, né? Então, na verdade, enquanto o escritor estava escrevendo esse livro, no Congresso Nacional, em Brasília, tem uma proposta, desde 2012, né, referindo o texto de descriminalizar tanto o aborto quanto a eutanásia. Então, já existem projetos dentro
do Congresso no Brasil para a pessoa ter o direito de legalização, então, no caso do aborto, também da eutanásia. Agora, o novo código, ele, no artigo 122, ele diz: matar por piedade ou compaixão paciente em estado terminal, imputável e maior ao seu pedido, para abreviar o sofrimento físico insuportável em razão de doença grave, pena, prisão de 2 a 4 anos. O juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima. Quer dizer, tem essa pena, mas se o juiz julgar que foi por um ato humanitário, então ele dispensa a pena e a pessoa não tem que pagar a pena. Isso já é exatamente uma legalização. No parágrafo 2º, o novo Código Penal brasileiro legaliza a eutanásia passiva. O que é? Não há crime, diz, quando o agente deixa de fazer uso dos meios artificiais para manter a vida do paciente em caso de doença grave irreversível, e desde que essa circunstância esteja previamente atestada por 2 médicos e haja o consentimento do paciente ou, na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. Quer dizer, vamos desligar tudo para ele morrer. Vocês autorizam? Aí quem autorizar, eles desligam, então, aí apressa a morte do paciente. No caso, isso aí já é uma eutanásia, né? É uma forma de abreviar a vida. 31 e 32, 33 e 34 e o resto? C. Tem algum errado aí? Só esses 2 aí, né? E formada por 2 vocábulos gregos, eu, que significa bom, e thanatos, morte. A palavra pode ser literalmente traduzida como? No sentido etimológico, eutanásia. Perante a Bíblia, embora apelidada de morte misericordiosa, a eutanásia não passa de um homicídio qualificado. Doentes terminais são inúteis para os homens, porém úteis para Deus, que lhes preserva a vida, que lhes dá o espírito e proporciona-lhes a luz. São palavras de quem? Lactâncio. Jamais será ilícito matar o próximo, ainda que este o queira. Aqui jamais será lícito, né? E nem é lícito matar o doente que já não tem condições de sobreviver. São palavras de quem? Agostinho. A 42, 43, 44 e 45 e o resto é C? Tem alguma errada aí? A 48 tá aí? Por quê? Já tem que ser. Ah, viu? Esse não aí pega muito revirada na prova. Na prova pode aparecer isso aí, você toma cuidado. Você vê assim, tá certo. Mas essa palavra não já muda tudo, ok? Vamos orar ao Senhor então? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Assim, pastor, sobre a morte cerebral, né? Sobre a doação do órgão. Eu já li que várias pessoas voltaram da morte cerebral. Como é que fica a posição do Cristo sobre a doação de órgãos? A questão da doação de órgãos é uma questão muito pessoal. E com relação à igreja, a gente não tem uma posição não. Até agora eu não vi nenhuma declaração da igreja com relação à doação de órgãos. O perigo do doador é ele ainda não ter totalmente encerrado, né? Ele já aproveita e já retira logo as coisas. Mas, por exemplo, um acidente, né, de automóvel,
caso de e a pessoa chega no hospital, já é um doador. E os médicos veem que já não há mais como restaurar a vida. É bem possível que eles apelem para retirar o órgão da pessoa que ainda tinha chance de sobrevida. Mas é uma coisa assim que tem que ser tirado ele ainda vivo, né? Tipo, oração, né? Não, isso eu acho que não é ainda vivo. Foi constatada a morte cerebral, os órgãos estão funcionando, isso daqui para cá não. Aí os órgãos vitais estão funcionando ainda. Vai estudar na lição 6. Aí vamos chegar lá. Vamos ver o que vai ser comentado dentro desse princípio. Como nós estamos estudando por partes e são bem longos, então a gente vai dando esses passos, né, para compreender de um modo geral essa forma, como que a igreja se expressa nesse sentido, quando nessas coisas são bem difíceis de você ter uma decisão assim, que não tem que ter o cuidado de examinar biblicamente até onde isso é legal e é moral, né? Isso que a gente precisa ver, pelo fato de que a vida pertence a Deus, né? Mas, por exemplo, um coração que é retirado de um paciente, ele primeiro é colocado dentro de uma bolsa de gelo. Então ali já para totalmente de funcionar. Aí ele vai, quando é transplantado, ele é bombeado, é forçado a bombeação para até que ele volte a bombar de novo, né? Então aí a gente não sabe, e aí, tem vida ou não está? Por exemplo, tem pessoas hoje congeladas, né? São doentes terminais que pagam para ser congelados para um dia que tiver remédio para essa doença deles, descongelar e aí? São situações meio complicadas, né? Gostou desse caso, quando uma pessoa evangélica ou tem uma ligação com a religião, assim, como nós, o Senhor, no caso, não podemos doar os nossos órgãos para salvar vidas. Nós vamos ver nessas próximas lições esses assuntos tratados bem, porque se é uma resposta assim rápida é perigosa. Porque lá nos Estados Unidos, eu me lembro quando eu fui ao médico para fazer exames, né, de sangue, umas coisas lá, aí tinha um formulário para preencher realmente. Aí lá estava perguntando a minha religião, se permitia, ou fazer as coisas assim, né? Eu não assumi, não. Mas se quisesse assinar ali naquele momento ali. Você se tornaria um doador. Exatamente, eu já me tornaria um doador, mas eu não assumi. Então, como eu falei, como a gente não. A ética hoje em dia é muito volúvel, né, volátil, de repente, por falta de ética, vendo uma necessidade, talvez um paciente importante. Acontece isso aqui na China, do lado. Presos, às vezes têm seus órgãos tirados para serem vendidos. Mas isso aí você não vê na imprensa. Vamos orar ao Senhor para fazer esse teste. Pai querido e santo, obrigado mais uma vez por esse momento. Agora, abençoa os teus servos que vão fazer esse teste. Dá-lhes a graça, a sabedoria, para que eles possam, meu Deus, responder às questões que forem a eles colocadas com graça, sabedoria e conhecimento. E teu nome seja glorificado também na nossa vida, no nome de Jesus. Amém.